E aí pessoal, como vão? A ideia de hoje é a gente usar os dados da pandemia do coronavírus aqui no Brasil para apresentar algumas ferramentas matemáticas para análise de dados. Bom, então, para deixar bem claro, vou te explicar o que eu vou fazer aqui e o que eu não vou fazer aqui. Então, a ideia do que eu vou fazer aqui é, usando dados oficiais sobre os casos confirmados de coronavírus no Brasil, a gente vai fazer uma análise de dados onde eu vou apresentar algumas ferramentas matemáticas e o próprio raciocínio lógico-matemático que está por trás disso. Essa análise vai ser bem mais superficial, é apenas uma análise mais simples, com o que a gente consegue fazer já no ciclo básico das exatas. Agora, o mais importante, o que eu não vou fazer aqui. Eu não pretendo apresentar um modelo matemático mais complexo que está sendo usado para analisar a pandemia. Eu não conheço esse modelo e, na verdade, eu não tenho uma formação ou competência para estudar esse modelo. Eu não estou na equipe que estuda esse modelo. Portanto, também eu não vou pretender tirar nenhuma conclusão ou decisão sobre que medidas devem ser tomadas por conta da pandemia. Justamente porque isso é muito mais complexo do que a análise que eu vou fazer aqui e propor. E aproveitando isso, é bom que a gente entenda quem é que está por trás desses modelos matemáticos que estão estudando o caso da pandemia. Não é uma pessoa sozinha e nem é uma área do conhecimento só. Quando a gente fala modelo matemático, tem por trás disso vários outros conhecimentos que estão ligados e o modelo matemático seria uma apresentação, uma descrição quantitativa disso tudo. Então é uma equipe de pessoas de várias áreas de conhecimento, tanto biológicas quanto exatas, quanto humanas, que estão se debruçando sobre o problema, tentando descrever e entender, ou então pessoas que estão verificando o trabalho dessas pessoas que estão tentando entender. Essas pessoas são os cientistas. São pessoas que se dedicaram a vida estudando e trabalhando justamente para isso, para poder entender melhor esses problemas que a gente encontra. A ideia deles, ou da ciência como um todo, é tentar descrever esses problemas, os fenômenos e processos que a gente observa, de maneira mais fiel possível à realidade. No sentido de a gente poder explicar como esses fenômenos acontecem, até quem sabe controlar ou estimar os processos. Uma vez que você tem essas estimativas, essa compreensão, fica mais fácil você tomar decisões, para as pessoas que têm o poder, né, tomar decisões e as medidas para resolver problemas ou melhorias de vida. Mas vamos lá, na prática, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, obtenção de dados. Eu vou usar como dados o número de novos casos detectados de Covid-19 aqui no Brasil por dia. Depois a gente vai fazer uma análise geral desses dados para entender qual que é a natureza desses dados, quais as relações entre eles. E a partir daí a gente vai fazer um dos processos do raciocínio lógico-matemático, que é tentar identificar padrões. Além das relações entre os dados e as variáveis, a gente quer saber como que se dá a variação ao longo do tempo dessa sequência de dados. Será que é tudo aleatório ou será que tem alguma regra por trás ou algum que justifique aquele processo, que explique aquele processo? Depois a gente vai pegar esses dados e representar graficamente. Isso facilita um pouco o entendimento, a visualização, e para isso eu vou usar o GeoGebra. A partir desses dados, que vão ser discretos, a gente vai fazer um modelo contínuo para esses dados. Através do ajuste de curvas, a gente consegue pensar um pouco mais, entender um pouco mais como se dá a dinâmica do crescimento dessa sequência de dados. Vamos mostrar aqui primeiramente de onde que eu vou tirar os dados. Eu estou aqui, hoje é dia quinta-feira, 7 de maio de 2020. Estou aqui na página coronavírus.saude.gov.br, que é a página oficial do Ministério da Saúde que está tratando do caso do coronavírus Covid-19. Então aqui tem o painel Covid-19 sobre os dados mais atualizados do coronavírus. E aqui em cima tem um arquivo, a planilha, com todos esses dados condensados. Então temos aqui a planilha conforme eu baixei lá do site. Você vê que está organizado por estado. E para cada estado você tem cada uma das datas, desde 30 de janeiro, com o número de casos novos, casos acumulados, óbitos novos e óbitos acumulados. Esses dois dados aqui, casos novos e óbitos novos, são quantificados diretamente pelos testes. Portanto, esse é um dos processos do raciocínio lógico-matemático, né? Quando você encontra uma grandeza que pode ser mensurada ou quantificada, você associar números a elas, e é isso que a gente está fazendo com esses dois números. O número de casos acumulados ou óbitos acumulados provém dos casos novos fazendo uma fórmula, né? Depois a gente lembra disso. Mas aqui não está na ordem com que eu quero. Eu quero saber qual a quantidade de casos novos no país em cada dia. Então, para isso, eu vou usar uma outra parte do raciocínio lógico-matemático, que é
de categorizar as coisas. Eu quero organizar, classificar e separar conforme os critérios ou as classificações que eu pretendo. Eu quero organizar por data. Então, já vou usar ferramentas da própria planilha aqui, de categorização por data. E aí você vê que ele já reorganiza a tabela colocando datas. Então, quando eu abro aqui, data 30 de janeiro, ele mostra cada estado do país desse mesmo dia e quantos casos novos apareceu. Outra coisa aqui, como você vê, quando eu abro uma data aqui, essa 18 de abril, praticamente todos os estados já tinham casos novos registrados. Ó. Eu quero somar esses números, mas né, obviamente eu quero que a planilha faça isso para mim. As pessoas estudaram computação para isso. Então vamos fazer o seguinte, uma ferramenta que eu tenho aqui é fazer subtotal. E ele vai colocar em cada data o subtotal que eu tenho. Então aqui tudo 0, 0, aí a partir do dia 26 de fevereiro, o primeiro caso. E a partir daí eu tenho uma sequência de valores, que é o número de novos casos no Brasil, registrado pelo teste positivo do coronavírus. Para facilitar o meu uso de dados, eu vou pegar essa planilha a partir do dia 26 de fevereiro, vou só copiar e colar esses números aqui, ó, e vou colocar numa outra planilha, que é essa daqui. Tá? Inclusive, eu já coloquei aqui o TNS. Vamos explicar o que é isso. T é o tempo. O tempo nosso aqui a gente não está medindo de forma contínua, a gente está medindo de forma discreta. A cada dia a gente recebe novos dados. Então, por isso eu vou enumerar as datas, eu não vou usar a data, né, com dia, mês e ano, eu vou usar o número do dia. Então, o primeiro dia corresponde para mim ao dia 26 de fevereiro. A partir daí, eu vou fazendo os dias sucessivos até 71, se não me engano, é o dia 6 de maio. Então, para cada valor de t, você tem esse n, que é o valor quantificado diretamente pelos testes, que é o número de infectados no país, de novos infectados naquele dia. Tá? Então você vê que é um número que não é estritamente crescente, né? Ele cresce, depois cai, sobe de novo, sobe muito de repente, depois cai muito. Tem uma variação aqui que depois a gente vai tentar entender. Então observe, essas duas primeiras colunas estabelecem uma função, uma relação entre um dado de tempo e um dado de número, um dado quantitativo do número de testes positivos. Para cada valor de t, corresponde um n. Isso é uma função, só que não é uma função real, uma função discreta. E o número de casos, esse S aqui, é o número de casos total somados, acumulados. Como é que ele é obtido? O número total de casos de um dia é o número total de casos do dia anterior, mais o número de casos novos. Então tem uma formulazinha recursiva para a gente poder fazer essa conta. A questão é, o que esses números significam? Eles estão aleatórios? Provavelmente não. Eles provêm de um processo, de um fenômeno, que a gente quer entender como funciona. E, portanto, eles devem revelar propriedades dele, ou traduzir, ou expressar propriedades desse processo de transmissão de um vírus na população humana. Vamos analisar algumas coisas aqui agora. Uma coisa simples que a gente pode tirar daqui das informações, primeiro eu já falei, o tempo está sendo uma quantidade discreta, que a gente está medindo, uma variável discreta. O n, como ele representa uma quantidade de pessoas infectadas, ele é um número positivo, inteiro positivo, número natural. Não tem como ser um número negativo aqui. E uma vez que o n é sempre positivo e o s é a soma dos casos dos dias anteriores, desde o primeiro dia, então a gente espera que essa sequência dos valores de S seja sempre crescente. Essa sim, ela vai ser crescente. Isso já tem a ver com a natureza do problema que a gente está trabalhando. Mas mais do que isso, o que é interessante a gente tentar entender aqui é como que esses números crescem ao longo do tempo. Que à medida que o t vai aumentando, como se dá a variação desse n. E aí entra um outro processo do raciocínio lógico matemático, que é tentar identificar padrões. O que está acontecendo com esses valores? O que justifica os valores terem esse formato de crescimento? Então, como vocês viram, eu estou usando ferramentas simples, que qualquer um tem, qualquer computador, não estou usando o melhor caminho ou a melhor estratégia. Quem é profissional dessa área, o pessoal da matemática aplicada, o pessoal dessas ciências mais aplicadas, provavelmente sabe muito melhor fazer essas coisas do que eu. Eu estou fazendo uma coisa bem básica mesmo, como vocês puderam ver. Mas observe que o que eu estou tentando chamar a atenção para vocês é o
análise matemática que a gente está fazendo, ou seja, o uso do raciocínio lógico matemático para tirar essas conclusões, fazer essas observações. Então vamos lá agora apresentar um pouco mais disso usando o GeoGebra. A gente vai usar um recurso gráfico. É aquela coisa, né, de desenhar para entender? Então, é isso para isso que serve um gráfico. Para fazer esse gráfico, eu vou usar o GeoGebra. Ele é o melhor para fazer gráfico, gente? Não. Mas é o que os professores adoram, a gente que é professor adora o GeoGebra, então a gente vai usar o GeoGebra sim. Está aqui o GeoGebra, já deixei ele aberto. Ele é um software livre, e a gente vai explorar algumas propriedades dele da planilha de cálculos. O que eu quero aqui? Eu quero trazer os dados que estavam lá naquela planilha externa, aqui para essa planilha do GeoGebra, que ele plote esse gráfico para mim e a gente faça uma análise. Da coluna A e B, que é dado o dia, o número de novos casos, e a C e D, que é dado o dia, o número de acumulado de casos. Então, eu vou pegar os dois primeiros conjuntos de dados e pedir para fazer uma plotagem, que ele chama aqui da ferramenta de análise bivariada. Eu quero que ele plote para mim o caso com pontos. Então, observe que isso não é um gráfico no sentido que a gente aprende lá no cálculo 1, que é uma curva, né? Isso aqui é um conjunto de pontos isolados. Daí a questão tem a ver com o fato dos dados que a gente tem serem discretos. Então, no eixo horizontal, a gente tem os valores de t, observe que vai até o dia 71, né? Após o começo da pandemia. E aqui o número de casos, que vai até 12 mil. Isso está parecendo o quê, né? Não está parecendo uma reta, né? Até porque tem uma nuvem, esses pontos aqui estão meio nebulosos, fica até difícil da gente enxergar o que está acontecendo. E geralmente vocês devem ter observado que quando se apresenta esses gráficos na mídia, eles têm uma linha, eles são uma linha contínua ligando esses pontos. Vou usar o recurso aqui de grafo linear, onde ele liga os pontos, para a gente ter uma noção melhor da continuidade, da sequência correta dos pontos, quem que vem antes, quem que vem depois. Então daí se você observa que tem vários picos aqui nas subidas e descidas desse gráfico, que parecem ser estranhos, né? Por que isso está dessa forma? Nesse conjunto de medidas, a gente não tem, né, o número total de casos infectados, a gente tem o número total de casos testados positivos, e isso demanda, tem vários fatores gerenciais e administrativos que interferem nisso daí, a quantidade de exames que são testados, são liberados naquele dia. Então tem o fator que final de semana tem variações, tem semanas, tem dia que acumula mais resultado, tem dia que atrasa. Então essas subidas e descidas indicam essas oscilações naturais do processo de medição. O que seria interessante, né, um processo que a gente tem na matemática, observe que isso ainda, apesar de eu ter ligado essas linhas, ainda é um modelo discreto. Mas o que seria interessante é, será que esses pontos estão próximos de uma curva que a gente conhece, que ele acompanha o crescimento de uma curva contínua? Qual que é a vantagem de trabalhar com isso? Se eu conseguir achar uma curva contínua que aproxime esse conjunto de dados, eu posso usar as ferramentas do cálculo e da análise para poder estudar melhor sobre o crescimento desse conjunto de dados. Uma ferramenta que a gente tem para fazer isso é o que a gente chama de regressão, onde a gente tenta aproximar o conjunto de dados discreto por um dado contínuo. Existem vários modelos de regressão e a escolha depende do conhecimento prévio que você tem sobre que fenômeno que você está analisando. Vamos considerar que a gente não sabe nada, total ignorante aqui. Eu vou começar com o modelo linear. Já é um probleminha que a gente trabalha na álgebra linear, que a gente consegue achar a reta que melhor se ajusta aos pontos, o ajuste linear. O que quer dizer isso? Não é uma reta que passa pelos pontos, que não é possível ali, mas cuja distância dos pontos à reta seja a menor possível. Problema de mínimos quadrados que a gente trabalha. Vocês veem que não está nada bom. Né? A reta segue um caminho, nosso conjunto de dados segue outro caminho. Isso aí está bem fora. Aí a gente pode tentar outras curvas. Por exemplo, se eu tentar um polinômio de grau 2, uma quadrática, uma parábola, se ajeita um pouco melhor, mas a gente percebe também que a partir desse finalzinho aqui, parece que elas tomam rumos diferentes, além de que a parábola não tem esse achatamento aqui de início, como tem o nosso conjunto de dados. A logarítmica, eu não vou nem vou mostrar aqui, mas a gente percebe que já está de cara descartada, porque a logaritma ela tem um crescimento que é lento, e no nosso caso a gente tem um crescimento que se acentua com o passar do tempo. A gente pode procurar outras potências, o algoritmo aqui do GeoGebra não achou uma potência que se ajeita aqui, uma potência maior que 2, né? A exponencial,
Olha que curioso, o GeoGebra não achou uma função exponencial que se ajusta melhor a esses dados. Tem esse último aqui, logístico, não é o nome de uma função que a gente aprendeu como função elementar, mas vamos clicar nela. Olha, essa curva aí vermelha parece que se ajustou bem aos dados. Parece que aqui em cima ela segue no mesmo caminho que os dados anteriores. Que função que é essa? Função logística? Veja bem, ela tem uma exponencial aqui, mas ela tem outros parâmetros, outros números associados a essa função. Vamos pensar sobre ela. Então, vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar o que seria essa função logística. Ela é uma função elementar que usa relações algébricas com a exponencial. E de onde ela vem? Ela vem do estudo de crescimento populacional, quando você leva em consideração que uma população não pode crescer indefinidamente. Vou mostrar rapidinho aí qual que é a fórmula, né, da expressão dessa função que a gente chama de função logística e o gráfico dela, que é o que a gente chama de um sigmoide. Então você observa que na fórmula você tem uma exponencial negativa no denominador e que o gráfico ele tem um crescimento acentuado de início, depois ele inflexiona e o crescimento passa a ser desacelerado até uma estabilização. Agora, vale lembrar o seguinte, do conhecimento que nós temos desse nosso problema, a gente não espera que esse gráfico de novos casos por dia seja, de fato, uma curva logística. O começo dela se assentou bem, mas a gente não espera que ele continue assim. Por quê? A gente espera que o número de novos casos ele tenha um pico, depois disso ele vai diminuir. Ele não vai voltar para zero, porque uma vez que a doença já está presente no mundo, ela não vai ser erradicada. A gente não espera que ela seja erradicada. Mas a gente quer que esse número cresça, chegue num auge e a partir daí a gente consiga diminuir a quantidade de novos infectados por dia até estabilizar, chegar no patamar. Mas a próxima análise que eu vou fazer agora, do número total de casos acumulados, vai talvez ser um pouco mais adequada pensar pela curva logística. Plotar o conjunto de dados que a cada dia me dá o número total de casos positivos acumulados. Ó, tá aí o conjunto de dados em forma de pontos. Observa que eles já estão bem mais ajustados a uma curva, visualmente falando. Outra coisa que a gente consegue perceber aqui também é que ela é crescente, de fato. Aquelas oscilações que aparecem na curva anterior são suavizadas aqui. E, pelo menos visualmente, ela lembra a aparência de uma exponencial. Mas será que realmente é uma exponencial? Será que a melhor curva que se ajustaria aqui é exponencial? Vamos testar fazer umas regressões para a gente ver os ajustes. Então, a linear, vou colocar aqui só para a gente considerar, não faz muito sentido. Logarítmica está bem o inverso do crescimento, né, como a gente espera de uma exponencial. Uma polinomial, vamos ver aqui, uma de grau 2. Até esse trecho aqui parece bem próximo, mas para ter maior aqui vai ficar difícil de definir a tendência do comportamento. E também a gente sabe que do processo, do fenômeno que a gente está estudando, não é polinomial. Mas vamos testar uma potência aqui. Olha, aqui ele procurou uma potência que deu quase grau 4 na potência, e ele está crescendo maior que essa coisa de grau 3,8, né? Quase 4. Você percebe que tem uma tendência de crescimento variado aqui. Nosso conjunto de dados cresce mais, está mais íngreme. Vamos tentar a exponencial? Isso aqui indica que o nosso conjunto de dados, apesar dele estar maior que um polinômio de grau quase 4, ele está menor que uma exponencial. Então, isso indica que talvez o nosso crescimento não está tão grave assim, né? O crescimento exponencial seria mais assustador. Vamos testar então agora o logístico. Poxa, aí está quase perfeito. Quase passou exatamente nos pontos. Esse modelo logístico está muito ajustado aos dados. Será que isso é à toa? Como a gente discutiu, não. Até o momento, parece que está muito acertado. A questão é, esse modelo ainda vai ser alterado? Os parâmetros desse modelo ainda vão ser alterados? Ou melhor, será que é esse modelo mesmo que está por trás desse processo? Ou já temos um modelo mais ajustado aos dados, considerando outros fatores que nós temos agora? Então, veja bem a quantidade de informação que a gente já pôde tirar, a quantidade de ferramenta que a gente teve que usar para tentar fazer uma análise básica, hein?
Só usei recursos simples mesmo, próprios do meu computador, qualquer computador vai ter isso. E um pouquinho também do meu conhecimento matemático, eu não estudei isso tudo na minha vida à toa, né? Então, só ressaltando alguns itens que apareceram aí do que eu falei e que eu pretendo fazer vídeos posteriores para explicar melhor matematicamente o que eles são. Primeiro, a gente estudar as sequências numéricas que estão por trás dessa sequência de dados que a gente produziu. Em particular, ver isso como função, analisar os gráficos por trás dessas sequências. Depois também tentar pensar nesse modelo que passa do discreto para o contínuo, fazendo esse ajuste de curvas. Como que isso pode ajudar a gente a pegar dados discretos e pensar de forma contínua para a gente aplicar o cálculo e a análise. Uma coisa que eu não explicitei muito, mas eu pretendo falar, é sobre a sequência de somas parciais. Lembra que a gente trabalhou com duas sequências de dados, os novos casos e os casos acumulados. Essa sequência de casos acumulados é o que a gente chama de uma soma parcial. Ela está por trás do estudo das séries. E o mais interessante aí é fazer a nossa análise assintótica, ou seja, quando o tempo cresce, tendendo ao infinito, o que tende a acontecer com o comportamento dessa sequência ou das funções que a gente está trabalhando. E também apresentar um pouco mais da curva logística, que é uma das funções elementares que aparece muito nas aplicações desse tipo de problema. Então é isso, até a próxima, bons estudos e se cuidem!